O que esse homem descobriu um dia depois do enterro da sua namorada é bizarro. Essa história bizarra aconteceu na Honduras quando uma menina chamada Neisy, de 16 anos, foi dada como morta. Tinha sofrido um ataque cardíaco e foi enterrada, só que um dia depois do seu enterro, seu namorado foi lá entregar flores pra ela de novo. Ele começou a ouvir barulhos vindo de dentro do caixão. Ficou desesperado, chamou o segurança do cemitério pra poder tentar tirar ela de lá. Essa história fica mais bizarra e assustadora ainda, ela foi enterrada com um vestido de noiva que eles iriam se casar. Tentaram reanimar ela no hospital, mas por causa da falta de oxigênio, ela acabou morrendo. Aqui, os médicos disseram que ela já tinha morrido da primeira vez, que isso era encenação do garoto, que ele não tinha, na verdade, superado a morte dela. Aqui, o vidro do caixão estava quebrado e a mão dela cortada. Então, o que vocês acham? Quem que tava certo? Os médicos ou o garoto? Tem uma outra história de uma pessoa que também foi enterrada viva, só que lá no meu Instagram. Vai lá conferir. Olha só a história desse homem que maluca. Essa história de um maratonista chamado Griffith e ele sofreu várias queimaduras por causa do gelo, o que teve que fazer ele amputar os membros. Um bar em uma cidade que tem um drink que chama dedo azedo. A bebida é basicamente um copo de uísque com um dedo mumificado dentro. Isso era pra poder fazer as pessoas beberem um copo de uísque o mais rápido possível, mas claro, sem engolir o dedo. Então que o bar entrou em contato com o Griffith perguntando se ele não ia ficar com o dedo. Perguntou pro cirurgião se ele podia guardar os dedos amputados e o médico disse que podia e deu pra ele os dedos. Ele disse que tá com o dedo guardado na gaveta e vai dar de presente pro bar. Meu Deus. Se você quiser conhecer a história bizarra dessa mulher aqui, tá lá no meu Instagram só pra quem me segue por lá. Então vai lá conferir. Essa é a história da mulher que nasceu com 4 pernas. Essa é a história da Josephine Mitchell. Ela nasceu com uma anomalia genética que fez ela nascer com essas 4 pernas. Ela nasceu em 1868 no Texas. A mãe dela estava grávida de gêmeos, só que o outro bebê acabou não se separando muito bem dela, o que fez ela ficar com essas 4 pernas. Por causa disso, da cintura pra baixo, ela tinha tudo em dobro. As pernas eram menores que outras 2, por sinal, e ela conseguia mexer as 4. Só que as 2 menores eram muito fracas para poder andar. Foi trabalhar no circo, no espetáculo de aberrações, que era uma cultura bem triste que existia antigamente. Gente que viajava o país inteiro só para poder ver ela no circo. Ficou tão popular que com 14 anos ela assinou um contrato para poder ganhar $250 por semana. Depois de um tempo ela decidiu voltar para casa para poder ter uma vida normal, foi quando ela se casou e teve 5 filhos. Depois que as crianças cresceram, ela voltou pro circo agora para ganhar $450. Acabou morrendo com 59 anos de idade. Se você quiser conhecer a história dessa mulher aqui, tá lá no meu Instagram só pra quem me segue por lá, então vai lá conferir. Essa história bizarra de um homem que enfiou uma faca na própria cabeça. Essa história louca aconteceu na Ucrânia com um homem chamado Yuri, de 41 anos. Foi encontrado pela polícia com uma faca de 20 centímetros enfiada na cabeça. Quando a polícia encontrou ele, ele parecia bem. Se liga só que bizarro. Quando perguntaram pra ele o que tinha acontecido, ele disse que não tava conseguindo respirar direito. Que achou que se ele abrisse um buraco novo na cabeça, ia conseguir sair mais ar. Isso ia ajudar na entrada e na saída de ar. Gente, levaram ele pro hospital, conseguiram tirar a faca da cabeça dele e ele ficou bem. E claro, ele vai ser levado para um centro psiquiátrico para poder fazer um tratamento. Se você jogar no Google, você consegue ver a foto dele com a faca enfiada na cabeça. Agora, se você quiser conhecer a história dessa mulher aqui, tá lá no meu Instagram só pra quem me segue por lá, então vai lá conferir. Vocês pediram curiosidades sobre as irmãs siamesas e hoje eu vou contar pra vocês. Cada uma delas controla um lado do corpo. A Abby controla o braço e a perna direita e a Brittany o braço e a perna esquerda. Isso significa que, por exemplo, pra andar, as duas precisam querer ir na mesma direção. As duas precisam cooperar pra trabalharem juntas. Se não, obviamente não dá certo. As duas têm altura diferente. A Abby é 5 centímetros mais alta que a Brittany. E fez a Brittany andar a vida dela inteira na ponta do pé, o que ela acabou desenvolvendo até um músculo na panturrilha. Pra tirar a carteira de motorista, elas tiveram que fazer a prova 2 vezes. Uma vez pra Abby, outra vez pra Brittany. Como as duas têm gostos diferentes, quando uma não gosta do tipo de roupa da outra, a costureira faz a metade de um jeito e a outra metade de outro. A Abby é muito boa em matemática, já a Brittany adora escrever. Quando elas vão no cinema, elas pagam 2 entradas, mas quando, por exemplo, elas viajam de avião, é só uma passagem porque é só um assento que tá sendo usado. Quando uma fica doente, não necessariamente a outra fica também. Nem sempre é fácil, às vezes uma quer fazer uma coisa, às vezes outra quer fazer outra, mas elas sempre entram num acordo. Se você quiser conhecer a história dessa mulher aqui, tá lá no meu Instagram só pra quem me segue por lá, então vai lá conferir. Esse homem com uma doença rara foi expulso de casa por ser considerado o filho do diabo. Essa é a triste história de um homem chamado Bablu. Ele sofre de uma doença rara chamada gigantismo localizado. Acabou fazendo que o braço direito dele crescesse demais. Tem muita dificuldade de fazer coisas básicas, como por exemplo segurar um copo com água. Claro, até mesmo conseguir um emprego. Quando os vizinhos dele decidiram colocar o apelido dele de filho do diabo. Na Índia, a religião é uma coisa muito séria e foi aí que começaram a rejeitar ele na família. Então que ele decidiu fugir da cidade, viver longe dos pais e tentar a vida sozinho. Se você quiser conhecer a história dessa mulher, tá lá no meu Instagram só pra quem me segue por lá, então vai lá conferir. Essa mulher fez churrasco do amante. Essa é uma mulher chamada Kelly e ela tinha um amante chamado Regan.
Que ela e o marido, eles tinham um pacto. Eles matariam qualquer pessoa que tivesse um caso extraconjugal com qualquer um dos dois. Ou então que ela e o marido atraíram o amante pra dentro de casa. Eles planejaram juntos. Atirou nele e depois eles desmembraram ele. Depois de terem matado o cara, eles serviram um churrasco pros vizinhos com os restos mortais dele. Os vizinhos disseram que era uma carne que tinha um gosto muito estranho. 2 anos depois, ela matou o marido, injetando uma dose letal de heroína nele. Diz que fez isso porque ele tirou dela a única coisa boa que ela tinha na vida, que era o amante. Ela foi condenada à prisão perpétua. Se você quiser conhecer a história dessa mulher, tá lá no meu Instagram só pra quem me segue por lá, então vai lá conferir. Essa é a história bizarra da menina que ficou 88 dias em cativeiro. A menina chamada Jamie Kloss tinha 13 anos quando um louco chamado Jake, de 21 anos, viu ela saindo de um ônibus escolar. Descobriu onde ela morava e começou a observar a rotina dela. Ele começou a ensaiar o plano de ataque dele 2 vezes em frente à casa dela. Quando ele tentou invadir a casa, mas o cachorro começou a latir e ele acabou acordando todo mundo na casa. O pai dela chegou na porta achando que era a polícia, foi quando ele deu um tiro na cabeça dele. Jamie e a mãe estavam escondidos no banheiro, ela chegou a ligar pra polícia, mas não conseguiu falar nada de tão em choque que ela tava. Mas o Jake conseguiu entrar no banheiro e acabou dando um tiro na cabeça da mãe dela também. Depois de ele ter matado os pais dela, ele sequestrou ela, amarrou, colocou no carro e levou pra casa dele. A casa dele ficava na cidade vizinha e bem afastada de tudo. Colocou ela debaixo da cama dele e colocou várias coisas na frente pra ela ficar presa ali debaixo. Ela ficou durante 88 dias sequestrada. E um dia ela tomou coragem e fugiu. Encontrou uma vizinha no meio da neve que reconheceu ela e ajudou ela. Quando a polícia logo chegou, cercou ele, prendeu ele e ele foi condenado à prisão perpétua. Essa mulher matou a melhor amiga pra poder ficar com o bebê dela. Essa história bizarra aconteceu em Houston, nos Estados Unidos. Uma mulher chamada Heidi tinha ido deixar o seu filho na escola. Quando ela começou a demorar muito, o marido dela percebeu que ela tinha sumido e ligou pra polícia. Megan, que era amiga dela há 10 anos, foi a responsável pelo sumiço dela. Ela estava planejando o sequestro do bebê da Heidi já há muito tempo. O bebê da Heidi tinha 3 meses e a Megan tinha inventado que também estava grávida. Sequestrou a Heidi, asfixiou ela e depois colocou o corpo morto dela dentro do porta-malas do carro. Depois disso, a Megan pegou o bebê da Heidi e levou pra casa do namorado, dizendo que tinha entrado em trabalho de parto sem ele e teve o bebê. Claro que depois disso, a Megan foi presa. Se ela quiser sair, ela consegue sair pagando uma fiança de $1.100.000. Lembrando que histórias inéditas que eu não posto por aqui lá no meu Instagram, então me segue lá. Essa é a história de uma menininha que tinha 4 braços e 4 pernas. Essa é a história de uma menina que nasceu com 8 membros e as pessoas do vilarejo dela viam ela como uma deusa. Ela chegou a ser considerada a reencarnação de uma deusa chamada Lakshmi, que tinha 4 braços. Foi exatamente assim que ela foi batizada, esse era o nome dela. As pessoas do vilarejo chegaram até fazer peregrinações e cultos pra menina. Os médicos do outro lado do país ficaram sabendo do caso dela e viajaram pra poder conhecer ela. Eles examinaram ela e perceberam que o que aconteceu foi que ela nasceu com uma irmã siamesa, só que sem cabeça. Então que eles indicaram pros pais que operassem a menina, senão ela teria vários problemas de saúde. Os pais ficaram muito relutantes, eles não queriam de jeito nenhum, porque eles também acreditavam que ela era a reencarnação dessa deusa. Claro, todo mundo do vilarejo também não queria que ela operasse. Mas depois de uma longa conversa, eles aceitaram e toparam e os médicos conseguiram operar a menina. A cirurgia foi um sucesso, como vocês podem ver nessa foto aqui, e ela vai voltar a andar. Se vocês quiserem conhecer a história dessa mulher que tá lá no meu Instagram, só pra quem me segue por lá, então vai lá conferir. Se liga nessa história bizarra de um casal que vendia salgadinho feito de carne humana. Na verdade, se tratava de um trisal, 2 mulheres e um cara. Essa história aconteceu em Pernambuco. Sim, isso aconteceu no Brasil. Essa história aconteceu em 2012 e eles matavam, esquartejavam, comiam e ainda vendiam salgadinhos com a carne das vítimas. Precisa trabalhar, né, gente? Ganhar dinheiro, claro. É que um certo dia a polícia encontrou 2 corpos enterrados no quintal deles. Uma das mulheres acabou confessando que eles vendiam salgadinhos recheados com carne humana pela região. E essa que era dessas vítimas. Eles disseram que se tratava de uma missão espiritual para poder conter a humanidade. As pessoas escolhidas eram escolhidas por uma entidade que diziam que essas pessoas eram más. Detalhe que ainda tinha uma criança que morava com eles, que era filha de uma das vítimas. Contou com detalhes pra polícia tudo o que acontecia ali. E obviamente eles foram presos. Agora vocês imaginam a galera que comeu esses salgadinhos. História bizarra dessa mulher que tá lá no meu Instagram só pra quem me segue por lá, então vai lá conferir. Essa é uma história de amor que acabou em tragédia. Esse homem indiano era chamado Pranay e ele era considerado de uma casta baixa chamada Dalit. Dalit são as pessoas mais pobres da Índia e elas são consideradas por algumas pessoas até hoje em dia como intocáveis. Quem não era dessa casta tinha que evitar ter contato com essas pessoas. Só que o Pranay acabou se apaixonando pela Amruta. Ela nasceu de uma família muito rica na Índia. Os dois se apaixonaram e começaram a ter um relacionamento secreto. O pai dela acabava até agredindo ela se ela tivesse contato com alguém que era Dalit. O plano dos dois era viajar pra Austrália e se casar lá. Só que aconteceu, ela engravidou dele. Foi então que o pai dela decidiu tomar a pior decisão de todas. Contratou um assassino pra poder matar o genro. Pagou cerca de R$1 milhão pro assassino cometer o crime e hoje em dia ele tá em liberdade porque ele pagou fiança. Foi infelizmente atingido na cabeça e no pescoço com um facão de açougueiro. Se você quiser conhecer a história dessa foto, tá lá no meu Instagram só pra quem me segue por lá, então vai lá conferir.
Eventos paranormais testemunhados por policiais. Frank Marra foi um dos policiais encarregados de examinar os escombros da Torre Gêmeas. A mulher que se vestia de enfermeira apareceu algumas vezes a 50 metros de distância dele e já desaparecia em questão de segundos. Ele disse que essa mulher estava sempre segurando uma bandeja na mão. Mais tarde, uma médium explicou para ele e outros policiais que aquela pessoa se tratava de uma coletora de almas, um espírito que guia outros espíritos da vida para a morte. Em 1997, uma mulher chamada Peg pediu ajuda porque ela disse que a sua casa estava sendo possuída por uma entidade do mal. Disse que na casa tinha aparições e tremores. Os policiais que eram totalmente descrença do caso, que eles não acreditavam que realmente era real, quando foram lá e viram coisas bizarras e eles nunca mais voltaram lá. Esse é outro caso de policial que também era cético e não acreditava em nada que tinha a ver com paranormal. Ele foi trabalhar no Teatro Capitol e ele fazia o turno da madrugada. Disse que ouvia vozes, sombras saindo da parede e pessoas cantando durante a madrugada. Se você quiser conhecer a história desse cara, tá lá no meu Instagram, é só pra quem me segue por lá, então vai lá conferir. Meu Deus do céu, se liga nessa história. Um homem descobriu que tinha uma mulher morando dentro da casa dele. Essa é a história de um morador de 57 anos e ele tava com um problema que ele começou a dar falta das coisas dentro da geladeira dele. Ele começou a cogitar que ele era sonâmbulo e começou a pensar que podia ser até um fantasma. Foi então que ele decidiu instalar câmeras de segurança na cozinha. Foi quando ele viu um ladrão indo até a geladeira, comendo as coisas, assistindo televisão e depois ainda limpando tudo pra não deixar nenhum rastro. Mas a maior surpresa pra ele foi perceber que era uma senhora de idade e que ela tava ainda de pijama. Quando ele conseguiu ver que ela tava indo em direção ao porão, ele já chamou a polícia. Ele trancou todas as portas e janelas para que ela não fugisse e quando a polícia chegou, ela não quis ir embora. Ela tinha feito o porão da casa dele praticamente de casa. Ela disse que fez isso porque ela não tinha condições de pagar um aluguel, pagar um lugar para ela poder ficar e ela disse que fez isso em várias casas até ela achar uma que era mais segura para ela. Aí detalhe que ela também tomava banho, limpava a casa, só que ele nunca percebeu essas coisas. Depois disso tudo, claro, ela foi presa. Essa história aqui e muitas outras inéditas que eu não posto por aqui lá no meu Instagram, então me segue lá.